Bom dia, povo de Deus, tudo bem? Graça e paz, mais um dia, graças a Deus. E estamos aqui juntos, novamente, para honrar, glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Agradeça a Deus nesse momento, diga assim, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos acordou e nos trouxe até aqui. E aqui juntos poderemos fazer aquilo que temos feito diariamente, buscar a Deus sempre, todos os dias, em primeiro lugar, com um único objetivo: encontrar Deus face a face, através da sua palavra. Amém? Bom dia para todos, né? Sejam todos bem-vindos e sejam todas bem-vindas. Deus abençoe a tua família poderosamente por essa escolha que você teve hoje de buscá-lo em primeiro lugar. Sua primeira ação do dia, o culto do poder. Eu agradeço a Deus demais a sua presença, a sua participação. Fico feliz de ver a igreja interessada, né? Interessada em buscar a Deus, em estar diante da presença dele. Esse é um grande orgulho que eu tenho de cada um de vocês que fazem parte dessa rede de oração, desse canal de intercessão, dessa família Peniel. Vamos louvar ao Senhor. Ó Mestre, o mar se revolta. Convosco estou para vos salvar, sim, sossegai, Mestre da minha, sim, sossegai. Amém, povo de Deus, graças a Deus. Que hino lindo, né? Que hino lindo. Foi uma escolha do nosso pastor, Edmir. Obrigado, pastor, por ter escolhido esse louvor lindo. E nesse momento eu queria convidá-lo a orar conosco, pastor. E, ao mesmo tempo, já repartir aí o pão da vida com cada um de nós. Orar pelos pedidos de oração que foram feitos, pelos agradecimentos. Pastor Edmir? Aí, olha ele aí. Tudo bem, bonitão? Tudo bem? Bom dia, pastor. Bom dia. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Deixa eu dizer, eu vou revelar, pastor. Não vou conseguir não revelar, não. Pode revelar, pastor. Vou revelar. Pode revelar. Pastor Edmir, ontem, eu acho que era umas 2 horas da tarde, ou 3, mais ou menos. Não lembro a hora exata. Tinha mandado uma mensagem para mim logo cedo, não vi. E quando eu vi, eu retornei para ele e disse: pastor, o senhor está querendo falar comigo? Ele disse: estou, pastor. Eu queria saber se eu posso pregar no seu culto do poder de novo, né? O nosso culto do poder aqui do distrito. E ali meu coração se encheu de alegria na mesma hora, pastor. Foi só desligar. Eu já mandei uma foto sua. Disse assim: olha, o bonitão está conosco amanhã de novo. Amém? Foi. Mandei mensagem, mandei foto e depois mandei link para o povo se conectar nessa manhã. Temos nesse momento aqui, pelo menos, ó pastor, umas 50 famílias conectadas conosco. Que Deus te use novamente nessa manhã. E nesse momento queria convidar o Senhor para duas coisas: para orar conosco pelos pedidos e agradecimentos que foram feitos e repartir conosco o pão da vida. Que Deus te abençoe e te use poderosamente, pastor. Antes da oração, pastor Nelson, deixa eu explicar uma coisa para vocês, irmãos. Ontem eu me senti muito incomodado. Às 3 horas da tarde, estava aqui no meu escritório. Senti incomodado pelo Espírito Santo para ligar para o pastor Nelson. Eu não sei explicar para vocês em detalhes, mas foi algo assim muito forte, me pedindo para eu ligar para ele, para eu estar com vocês hoje de manhã. Então, quero que vocês fiquem certos de uma coisa: não estou aqui pela minha vontade, não estou aqui pela vontade do pastor Nelson. E creio que você não está nessa tela aí hoje também
simplesmente pela sua vontade. Eu creio que foi o Espírito Santo que me incomodou para ligar para o pastor Nelson para estar aqui com você. Creio sinceramente nisso. E eu desejo que hoje de manhã, nesse culto do poder, nós possamos ser edificados na palavra do Senhor, tá bom? Vamos orar. Nosso Deus e Pai, foram muitos pedidos que foram lançados hoje aqui, mas eu tenho certeza que também muitos motivos de gratidão. E nós queremos começar a nossa oração agradecendo ao Senhor por cada milagre que o Senhor tem provido na vida do seu povo. Alguns milagres, eles são visíveis, perceptíveis, a gente consegue ver, consegue entender, consegue compreender e admitir que, de fato, o Senhor tem atuado na nossa vida. Mas há milagres que só a eternidade vai nos revelar. Por isso, às vezes, a gente não agradece por eles, não é por ingratidão, é por nossa deficiência humana de não percebê-los. Mas coloco hoje diante do Senhor a minha gratidão, a gratidão de cada irmão aqui por todos os milagres invisíveis que o Senhor tem realizado na nossa vida. Pai, cada pessoa que fez o seu pedido aqui hoje fez porque tem uma necessidade. E eu quero te pedir que, segundo a tua vontade, o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia, se for para o bem dessa pessoa, dessa família, se contribuir para a salvação, eu quero te pedir que atenda esse pedido. Se não for da tua vontade, ajude-nos a aceitar isso. A aceitar que não vai ser do jeito que a gente está pedindo, mas que no final de tudo, possamos entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus oramos. Amém. Ok? Então, irmãos, esse é o tema de hoje que Deus escolheu para falar ao distrito de Jaboatão, o encontro de Jesus com os discípulos. Jesus teve vários encontros, né? E todas as vezes que ele se encontrava com uma pessoa em particular, ou com um grupo, ou com os seus discípulos, nesse encontro coisas incríveis aconteciam, e eu acredito que essas coisas que aconteciam, elas na verdade representavam um recado que Jesus estava dando para os discípulos. Por exemplo, eu acredito que nesse encontro que nós vamos ver hoje aqui, Jesus estava preparando os discípulos para momentos futuros, dizendo para eles que tudo que eles iriam enfrentar na vida, eles não se sentissem sozinhos, eles tivessem certeza, convicção no coração deles de que Jesus estaria com eles em meio às tempestades da vida. E quando eu leio essa história, eu consigo entender que o Jesus dos discípulos, o Jesus que estava ali no meio da tempestade com os discípulos, naquele revolto mar, na ira da tempestade, é o Jesus que está hoje comigo, sabe? Em meio às tempestades da minha vida e em meio às tempestades da sua vida também, eu creio que esse Jesus está com você. Creia nisso. Então vamos pegar a Bíblia, abrir no livro de Marcos. Eu sou um apaixonado, irmãos, pelo livro de Marcos. Marcos, capítulo 4, né? Deixe sua Bíblia aí aberta em Marcos, capítulo 4. Meu desejo é que, nesse momento, a partir da leitura da Bíblia, a palavra de Deus se torne semente e o nosso coração se torne o solo, onde essa semente vai cair e produzir frutos para a honra e glória do Senhor. Então, deixa aberto aí Marcos 4, daqui a pouquinho eu vou dizer para você qual é o verso que nós vamos ler. Mas antes, alguma curiosidade, apenas a título de curiosidade, tá? Existe aí um método de estudo chamado iconografia cristã. O que significa isso? É uma representação por figuras. E a iconografia, ela atribui um símbolo a cada um dos 4 evangelhos. Nós temos 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, essa atribuição ela é feita a partir de textos do livro de Ezequiel e de textos do livro de Apocalipse que estão aí na tela para vocês. E esses textos falam de 4 seres vivos com aparência de boi, aparência de leão, aparência de ser humano e aparência de águia. Então, a iconografia cristã,
ela pega esses símbolos de animais, como o boi, como o leão, como a águia, e também do ser humano, e relaciona essas figuras com os 4 evangelhos. O primeiro a fazer essa relação foi Irineu, no ano 203, e depois Agostinho também fez no ano 430. E aí, a partir desses homens, seguiu-se esse costume de representar os 4 evangelhos nessa forma pictórica, ou seja, nessa forma de figura. Só a título de curiosidade para você entender. Então, aqui está uma representação, a figura de como os 4 evangelhos são observados a partir da conclusão desses 2 que eu apresentei para vocês, Irineu e Agostinho. O que é que eles dizem? No evangelho de Mateus, Jesus é apresentado como o rei. Jesus Cristo, ele é o rei, o filho de Davi. Ele é descendente direto do trono, né, da linhagem real de Israel. Então, nesse evangelho, Jesus é representado pela faceta do leão, porque assim como o leão é tipicamente chamado o rei dos animais, né, então Jesus é representado aí nesse evangelho de Mateus como um leão. Ele foi escrito, esse livro, foi escrito para judeus cristãos que estavam dispersos. Então é dada a importância, a genealogia de Jesus para mostrar a sua messianidade. Por isso que Mateus faz a questão de mostrar toda aquela genealogia para dizer para a gente que Jesus é descendente de Davi. O livro de Marcos, Jesus é o servo, ele é o servo sofredor. É por isso que ele é representado pela faceta do boi, pois veio para servir, né? O boi carrega cargas e tal. Então Jesus veio para servir. E o servo não tem genealogia, gente. Por isso que Marcos não se preocupa em apresentar uma genealogia. Ele não tem direito algum. E por causa disso, não consta na genealogia de Jesus, esse evangelho não consta a genealogia de Jesus. Foi escrito para romanos cristãos. O evangelho de Marcos, ele resgata os direitos adquiridos por Jesus. É um evangelho muito interessante que eu sou apaixonado por ele. O evangelho de Lucas, ele conta-nos do nascimento de Jesus. Ele é o mais humano de todos os evangelhos. A faceta desse evangelho é retratada por um homem e mostra como Jesus lidou com os grandes dilemas da humanidade. Jesus é aquele que conhece todas as lutas dos seres humanos porque ele tornou-se um de nós. Ele conhece a intimidade de cada ser humano. Por isso, no evangelho de Lucas, ele é representado por um homem. O evangelho de João é muito interessante porque Jesus é apresentado como filho de Deus. E, ao mesmo tempo, Jesus é Deus. A sua genealogia não é aqui da terra, é do alto. O livro de João começa dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Porque nesse evangelho é apresentada a majestade de Jesus, a sua grandeza. E sendo Deus, Jesus sempre existiu. O livro foi escrito para a igreja dispersa enfrentar as falsas doutrinas, especialmente as falsas doutrinas com relação à divindade de Jesus. E dos 4 evangelhos, o que eu escolhi, a história de hoje está no evangelho de Marcos, que é representado aí pelo servo sofredor, o boi. Então, pegue sua Bíblia aí agora, vamos ver Marcos capítulo 4, a partir do verso 35. Marcos 4, 35. Vou ler aqui. Enquanto eu leio, eu quero que você preste atenção, porque nesse texto que a gente vai ler, vai aparecer aqui algumas perguntas. Preste atenção nas perguntas que vão aparecer no texto enquanto a gente vai lendo, tá bom? Vou começar aqui. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para a outra margem. E ele, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou, fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?
História linda, fantástica. E eu quero convidar você para entrar comigo nessa história agora e a gente tirar as lições que o Espírito Santo quer que a gente tire nessa manhã, tá bom? Então, quando as tempestades chegam à tua vida, confie no Senhor. Agora, para pensar, eu tenho 2 frases iniciais aqui para você pensar e colocar no seu coração logo de início, nessa reflexão de hoje. Qual é a primeira frase? Toda desobediência, irmãos, gera tempestade na nossa vida. Você lembra de Jonas, né? Jonas recebeu um convite do Senhor, uma ordem de Deus, para ir até a cidade de Nínive pregar o evangelho. Mas o que Jonas fez? Em vez de atender a ordem do Senhor, Jonas pega um navio para fugir daquilo que Deus havia pedido para ele. Resultado, Jonas enfrentou uma grande tempestade. Então, decore essa frase. Toda desobediência gera uma tempestade. Pastor, o que é que você está querendo dizer com isso? Estou querendo dizer o seguinte: se eu estiver falando com alguém aqui hoje que está enfrentando uma grande tempestade na sua vida, eu quero que você pare agora. Faça uma autoanálise da sua própria vida. Será que você não está vivendo um momento de desobediência a Deus, uma desobediência voluntária? Esta semana, pastor Nelson, recebi uma família aqui no meu escritório. Por uma questão de ética, eu vou salvaguardar os nomes. Mas eu posso contar para vocês a experiência. A família toda está destroçada. Muitos problemas acontecendo nessa família. N problemas. E eu vi a história dessa família, senti a dor deles, sabe? Por tudo que eles estão passando. Realmente momentos muito difíceis. Crise financeira, crise emocional, problemas de saúde, tanta coisa acontecendo na família nuclear deles e como consequência, na família estendida, né? Pai, mãe, irmãos, muitas tempestades, gente. E aí eu chamei eles assim, numa conversa bem pessoal, olhei assim, com o olhar 44/15 e perguntei: meus irmãos, vocês estão em dias com Deus? Vocês estão em dias com a guarda do sábado, vocês estão em dias com a questão alimentar, vocês estão em dias com os dízimos e ofertas do Senhor, vocês estão em dias com o testemunho de vocês estão envolvidos com a obra missionária, vocês estão dando estudo bíblico, vocês estão fazendo alguma coisa para o reino de Deus crescer, ou vocês são aquela semente que não produz nada, aquela lâmpada que está apagada? Como é que está a vida de vocês em relação ao reino de Deus? Baixaram a cabeça e começaram a chorar, todos da família, todos. Aí eu disse essa frase para eles. Eu disse, quando eu falo assim, vocês que já me conhecem, né, já preguei algumas vezes na igreja de vocês, eu falo certas coisas duras, mas eu falo com amor. Eu falo como um pai que quer o melhor para os seus filhos, você entende isso? Eu tive que dizer para essa família: olha, gente, toda desobediência gera tempestade, e eu não tenho dúvida de que essas tempestades que vocês estão enfrentando na vida de vocês é resultado da desobediência de vocês. Por favor, entendam isso. Sabe, muitas vezes a gente está colhendo aquilo que a gente plantou. Não podemos culpar a Deus. Tem muita gente culpando Deus de estar passando a tempestade na sua vida, quando na verdade Deus não tem culpa nenhuma. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. Então eu quero que você pense, em nome de Jesus de Nazaré. Você está aqui hoje de manhã porque Deus queria que você estivesse aqui. Vou repetir isso até o final dessa mensagem. Pare e pense. Será que você não está enfrentando tempestade porque você está irregular em alguma área da sua vida? Será que não tem algum pecado aí debaixo do tapete que precisa ser confessado, precisa ser abandonado? Eu não vim aqui hoje para fazer você sorrir nesse culto, não vim aqui para fazer cócega em você. Vocês querem que eu pregue o que vocês querem ouvir, ou vocês querem que eu pregue aquilo que nós, seres humanos, eu e você, precisamos? Eu entendi que vocês querem que eu pregue aquilo que nós precisamos. Agora, não quero que você decore só essa frase, porque eu estaria sendo injusto com muitas pessoas que estão aqui comigo hoje na tela e vão ouvir essa mensagem depois. Qual é a outra frase que eu preciso que vocês escutem? Nem toda tempestade é fruto da desobediência. É verdade, porque pode ser que alguém esteja me ouvindo aqui e tenha feito uma autoanálise e tenha dito assim: pastor, eu não sou perfeito, realmente,
mas eu tenho procurado esse defeito aí para causar toda essa tempestade na minha vida, não encontrei. Tudo bem. Se você está em paz com Deus, se a sua vida está tudo ok, se você está sendo fiel a Deus em todas as áreas da sua vida, no máximo que um ser humano é capaz de fazer, repito, ninguém é perfeito, mas se você está fazendo tudo certinho e a tempestade vem, olha essa outra frase, nem toda tempestade é fruto da desobediência. E aí eu levo você à história de Paulo, lá no capítulo 27 de Atos, quando o Senhor mandou Paulo ir para a Itália para pregar o evangelho, porque Pedro não podia ir, João não podia ir, eles não tinham preparo para enfrentar o que Paulo tinha preparo para enfrentar lá na Itália, e Deus mandou Paulo ir para pregar o evangelho lá. E Paulo estava indo exatamente fazer a vontade de Deus. Lembre-se, nem toda tempestade é fruto da desobediência. Paulo estava indo para a Itália fazer a vontade de Deus. E essa história do capítulo 27 de Atos narra que houve uma tempestade muito grande e assolou o navio que Paulo estava, mas o Senhor mandou um anjo dizer para Paulo, Paulo, não se preocupe, não se preocupe, a vida de todo mundo aqui vai ser preservada por causa de você. E vocês sabem que eles foram parar numa ilha chamada Malta, né? Nessa ilha, logo de entrada, Paulo foi picado por uma víbora ou por uma serpente venenosa. Os nativos da ilha, imagino eu, não estão lá no relato sagrado, sou eu que estou imaginando, na hora que Paulo foi picado, os nativos da ilha devem ter contado assim, 5, 4, 3, 2, 1, para ver Paulo cair morto, porque realmente era muito veneno, mas Deus preservou a vida de Paulo. Os nativos da ilha não conheciam o Deus verdadeiro, mas foi necessário Paulo enfrentar aquela tempestade para o evangelho chegar naquela ilha, porque de outra forma não tinha ido o evangelho para lá. Paulo salvou aquela ilha, depois ele continuou a viagem, porque os nativos da ilha arrumaram um navio para Paulo, arrumaram um alimento para Paulo, e a viagem foi muito mais confortável do que poderia ter sido. Então, há certas tempestades na nossa vida que elas acontecem não porque a gente está em desobediência a Deus, mas acontece mesmo a gente estando em obediência a Deus. Mas Deus proverá todas as coisas como proveu para Paulo na ilha de Malta. Você está entendendo isso, meu irmão? Se você está sofrendo agora na sua vida uma grande tempestade, seja ela de natureza emocional, seja ela de natureza na sua saúde, seja ela com a sua família, mas se você está sendo fiel a Deus, não se preocupe. Deus proverá. Deus proverá. E no final de tudo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo bem? Ficou claro? Então, toda obediência gera tempestade, mas nem toda tempestade é fruto da desobediência, ok? Então, as tempestades, elas acontecem na minha vida, elas acontecem na sua vida, e quando elas vêm em nossa direção, às vezes elas vêm, na maioria das vezes, elas vêm quando a gente menos espera. Não é verdade? Eu já encontrei muitas pessoas que dizem assim, pastor, eu não esperava uma coisa dessa acontecer na minha vida, eu não esperava uma coisa dessa acontecer na minha família. De fato, quando as tempestades vêm, elas não avisam para a gente. Elas vêm sem a gente esperar. E quando vêm, realmente abala muitas vezes a nossa vida. Às vezes as tempestades vêm e a gente não sabe como a gente foi escolhido para ser exatamente o fruto do abalo dessa tempestade. Ela não escolhe ninguém. Ela não escolhe se você tem 10 anos de igreja, 20 anos, 30 anos, se você é jovem, se você é adulto, se você é criança. E se tiver alguma criança aqui me ouvindo, né, não se assuste com o que o pastor Edmir vai te dizer, mas elas às vezes vêm até sobre as crianças, né? Enfermidades graves, mas não se preocupem, queridos. O grande capitão, Jesus Cristo, está no nosso barco, no nosso navio, para nos ajudar. É verdade que as tempestades não escolhem ninguém, elas também muitas vezes vêm em nossa direção e elas estão fora das nossas capacidades. Não sei você, às vezes vem algumas lutas aí que a gente pensa que a gente não vai suportar. A gente pensa que às vezes não vai aguentar, né? Eu ouvi ontem de um rapaz que está enfrentando uma grande tempestade, ele dizer, pastor, não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais. Eu disse para ele, querido, a Bíblia diz que Deus não vai permitir nenhuma provação que a gente não possa suportar. Tire isso da sua cabeça. Às vezes o inimigo fica botando na cabeça, ele não vai suportar, que é para a gente desistir. Nessa pandemia, muita gente desistiu da fé, pastor Nelson. Mas todas as tempestades que eu e você estejamos enfrentando, devemos lembrar que Deus não vai permitir nenhuma tempestade fora da nossa capacidade, não.
É só a nossa mente que fica imaginando isso. Mas, de fato e de verdade, Deus nos dará forças. As tempestades vêm também para ser nossos professores, nossas professoras. Às vezes a gente aprende muita coisa, é ou não é? As tempestades vêm para nos ensinar coisas que nós não aprenderíamos de outra forma. E como a gente é cabeçudo, né, a gente só aprende apanhando, Deus permite, não é que Ele quer que a gente sofra, tá? Mas Ele permite certas tempestades, porque é a única forma que a gente tem de aprender, de abrir os olhos. Se elas não tivessem acontecido, a gente não ia aprender nunca. Agora, você lembra que eu falei que no texto tinham 3 perguntas? Não sei se você percebeu as 3 perguntas. Eu vou trazer aqui para você. A primeira pergunta foi dos discípulos a Jesus. Está no verso 38. E o que é que os discípulos perguntaram a Jesus? Eles perguntaram assim: mestre, não te importa que pereçamos? Essa pergunta, mestre, não te importa que pereçamos, na minha perspectiva, na minha percepção, que é a pergunta dos discípulos, ela é uma pergunta interessante. A segunda pergunta, já eu falo da primeira, a segunda pergunta foi a pergunta de Jesus aos discípulos. Relembrando, a primeira foi dos discípulos a Jesus. Qual foi a pergunta? Mestre, não te importa que pereçamos? A segunda pergunta foi de Jesus para os discípulos. E a pergunta foi, 2 perguntas ao mesmo tempo. Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Essa foi a pergunta de Jesus para os discípulos. E a terceira pergunta foi a pergunta dos discípulos entre os próprios discípulos. E a pergunta entre eles foi: quem é este, né? Espantados, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, relembrando, a primeira pergunta foi a pergunta dos discípulos a Jesus: mestre, não te importa que pereçamos? A segunda pergunta foi uma pergunta dupla de Jesus para os discípulos: por que vocês são assim tímidos? Por que vocês têm essa pouca fé de vocês aí? E a terceira pergunta foi a pergunta dos discípulos entre eles mesmos: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Vamos rapidamente analisar cada uma dessas perguntas. Lembra a primeira pergunta dos discípulos a Jesus: mestre, não te importa que pereçamos? O que é que essa pergunta tem por trás dela? Na minha perspectiva, é como se os discípulos estivessem dizendo para Jesus assim: o Senhor não se importa não conosco? Não está vendo o que está acontecendo? O Senhor fica dormindo aí na polpa do navio com a cabeça no travesseiro enquanto a gente está aqui no meio dessa tempestade? O Senhor não se importa não? A minha percepção é que por trás da pergunta tem esse questionamento aí, sabe? Uma dúvida, é um tom de censura. É um tom de censura pelo momento que estão enfrentando, pela luta que estão enfrentando e a aparente tranquilidade de Jesus, né, de achar que não, está tudo bem e tal. Eu não sei você, mas eu já encontrei muita gente achando que Deus não está preocupado com a sua luta. Chega a dizer assim: Deus se preocupa com todo mundo, menos comigo. Já ouvi muita gente dizer isso. E faz esse questionamento num tom de censura, né, criticando Deus como se Deus não se preocupasse com o seu problema. Os discípulos não são diferentes da gente, tá? Eles tinham esse som de censura, sim, nessa pergunta que eles fizeram. A segunda pergunta foi de Jesus para os discípulos, né? E nessa pergunta, o que eu entendo que está por trás dela? Que Jesus estava dizendo para os discípulos: vocês não têm razões para essa falta de fé de vocês, para essa desconfiança de que eu não estou nem aí com vocês. E por que eles não tinham razão para esse tipo de conclusão, né? Esse tipo de ideia na cabeça deles? Por quê, queridos? Eles conheciam a Bíblia, né? O Antigo Testamento. Eles conheciam as promessas já do Antigo Testamento. Em outras palavras, eu vou colocar aqui, eles sabiam que quem os convidou para entrar no barco, quem deu a ordem para eles entrarem no barco foi Jesus. Estava em jogo ali a própria palavra de Jesus. E quando Jesus está no barco da nossa vida, por mais que ele balance, por mais que ele enfrente tempestades, nós devemos crer que ele está conosco. Quando você se torna um adventista do 7º dia, e você abandona muitas coisas na sua vida, e você passa a guardar o sábado, e você perde aquele emprego que você tinha, e você enfrenta dificuldades, você precisa crer na palavra de Jesus. Ele nunca falhou. Ele nunca, você nunca vai ver Jesus decepcionando ninguém. O problema é que a gente não tem paciência, a gente quer que as coisas sejam do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, né? Mas não pode ser do nosso jeito. Se Jesus está presente no seu barco, para que temer? Se Jesus está presente no barco, a gente só tem uma coisa para ter, que é paz, a paz que ele prometeu.
E você tem que confiar no poder de Jesus, tá bom? A terceira pergunta é a pergunta dos discípulos entre eles. Qual foi a pergunta? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aí eu concluo o seguinte: quem é este? Agora sim, em vez de um tom de censura, a gente percebe na voz dos discípulos, após o milagre de Jesus, em acalmar a tempestade, ele levantou sua poderosa mão, lembram? E disse ao vento e ao mar: aquietai-vos. Agora os discípulos veem o que aconteceu, o mar se aquietou, a tempestade passou, e agora eles olham para Jesus e dizem assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Agora é um tom de admiração. Por que é que Deus permite as tempestades? Por que, pastor? Por que é que Deus permite que certas coisas aconteçam na vida da gente? Eu tenho aqui só duas conclusões. Você pode ter N's e a gente pode pesquisar outras razões, mas eu separei só duas hoje. Primeiro, para você saber quem é você. Para você saber quem é você. Olhe, você só sabe quem é você quando você enfrenta dificuldades. Quando está tudo bem, você não sabe quem é você, não. Você só sabe de fato quem é você quando você enfrenta lutas, provas. Esse texto de Deuteronômio 8:2, ele é um texto que tem falado muito ao meu coração. Eu estou preparando uma mensagem só a partir desse texto aí. O texto diz assim: eu te coloquei no deserto para saber o que estava em teu coração. Na nossa temática de hoje, da tempestade, com permissão do Espírito Santo, eu poderia pegar o texto hoje e dizer assim: eu te coloquei na tempestade, eu te coloquei nesse barco agitado, só para saber o que estava em teu coração. Como assim, pastor? Eu só estou permitindo que essa tempestade venha sobre você, só para você colocar para fora aquilo que está dentro. Gente, o problema não é o que está fora, o problema é o que está dentro. O que está dentro sai quando a gente passa provas e lutas. Por exemplo, nessa pandemia, muita gente deixou de ir à igreja, muita gente deixou de ser fiel a Deus, muita gente se escondeu atrás das séries de TV, né, dos filmes, ficou ocupando a sua mente com muitas coisas, não acompanhou live da igreja, não acompanhou o culto da igreja, parece que achou bom que não tinha igreja para ir. Mas só revelou o que estava dentro, sabe? Essa tempestade chamada pandemia do coronavírus, ela só revelou o que estava no coração de muita gente. Mas quem é fiel a Deus procurou estar em comunhão com Deus, em comunhão com a igreja, em comunhão com os irmãos, acompanhando o live da igreja, arrumou um jeito de ser fiel a Deus, de devolver seu dízimo, sua oferta, continuou em casa se alimentando do jeito que o Espírito Santo indicou no Espírito Profecia. Não teve dificuldade, porque revelou o que estava dentro do coração. Então, tem tempestade na minha vida e na sua vida que vem só para revelar o que está. E Deus não precisa disso, né? Quem precisa disso é o ser humano. Eu comparei isso ao milênio, pastor Nelson. Lá no milênio, quando eu estiver analisando o livro da vida, o milênio não existe por causa de Deus, não, porque Deus já sabe tudo. O milênio existe por causa de mim e de você. O milênio existe por causa de Paulo e Estevão, para ficar provado para Estevão que depois da morte dele, esse homem ruim que autorizou a morte de Estevão se converteu, aceitou Jesus Cristo e se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho. Então o milênio vem só para provar para Estevão o que aconteceu com a história de Paulo. Então, certas provações é igual ao milênio, elas só vêm para revelar o que está dentro do coração da gente. E depois, algumas tempestades vêm e Deus permite para você saber quem é Jesus. Naquele momento da tempestade, ficou provado para os discípulos que Jesus é quem ele dizia que é. Ele é o Emanuel, gente. Ele é o Deus conosco. Ele é o lírio do vale, a rosa de Sarão. Ele é aquele que era, que é, que há de vir o Todo-Poderoso. O livro de Isaías diz que ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Esse é Jesus. E muitas vezes você vai enfrentar tempestades na sua vida para você saber quem é ele, para você sentir na sua pele como ele pode atuar, como ele tem poder para tirar as tempestades da sua vida. Deus é maravilhoso. Em João 9:3, onde Jesus curou aquele cego de nascença, o texto bíblico traduzido por João Ferreira de Almeida diz assim: nem ele pecou, quando os discípulos perguntaram, mestre, quem pecou para ele nascer cego? Aí João 9:3 diz assim: nem ele pecou, nem os pais pecaram. A tradução de João Ferreira de Almeida não é a melhor tradução. Eu gosto muito do comentário do pastor Alejandro Bulhon, que ele faz nesse livro aqui, talvez não dê para você ler direito, não é um livro publicado pela Casa Publicadora, Um Milagre em Sua Vida, pastor Alejandro Bulhon. Nesse livro aqui ele está contando essa história e ele tem uma explicação aí que eu achei fantástica.
A melhor tradução desse texto é: nem ele pecou, nem os pais pecaram. Mas apesar disso, porque tem uma expressão grega in, que permite essa conclusão, mas apesar disso, se manifestará nele a obra de Deus. Ou seja, ele não nasceu cego porque os pais pecaram, nem ele nasceu cego porque ele pecou, porque Deus não condena ninguém, apesar de ser onisciente, onipresente, presciente e eterno, saber o que eu vou fazer no futuro. Deus não me faz nascer cego por um pecado que eu vou cometer no futuro. Isso não existe, gente. É uma conclusão equivocada. Mas o apóstolo Alejandro Bulhões disse que a melhor tradução é essa: nem ele pecou, nem os pais pecaram. Mas apesar dele ter nascido cego, eu vou manifestar nele a glória de Deus. Ou seja, certas coisas que estão acontecendo na minha vida, na sua vida, é porque a gente está nesse mundo de pecado. Então acontece com todo mundo, acontece com você, com o justo, com o ímpio. Mas apesar dessas coisas acontecerem, Deus revelará na nossa vida quem ele é, a sua glória. Diga amém por isso? Amém. Esse texto de Ellen White, no livro O Desejado de Todas as Nações, diz assim: por mais furiosa que seja a tormenta, estou falando para alguém que está passando uma tormenta, preste atenção. Por mais furiosa que seja a tormenta, os que para Jesus se volvem com o grito: Senhor, salva-nos, encontrarão livramento. Amém? Então grite hoje, agora, nesse momento, pela fé, grite: Senhor, salva-me, salva-nos, salva a minha casa, salva a minha família. Grite para Jesus. Ellen White diz aí no livro Desejado das Nações: quem gritar assim, encontrará livramento. Amém? Estamos terminando, queridos. Jesus sabe que às vezes a tempestade não está lá fora. Ele sabe que muitas vezes a tempestade está dentro de nós. É o desânimo, é a depressão, é a angústia, é a falta de fé. E a tempestade que ele quer acalmar não é aquela que está fora, é aquela que está dentro da gente. E sabe uma coisa? Quando Jesus levantou daquele travesseiro, é possível que os discípulos imaginavam que ele ia ajudá-los a tirar a água do barco. Jesus não levantou para tirar a água do barco. Sabe por quê? Porque tirar a água do barco os discípulos podiam fazer. Jesus levantou para acalmar a tempestade. Por isso ele levantou a poderosa mão dele. Tirar água do barco é minha função e sua função. Você está entendendo isso? Há coisas na minha vida que eu tenho que fazer. Tirar água do barco eu posso tirar. Agora, acalmar a tempestade eu não posso acalmar. Aí ele vem e ele acalma a tempestade que está dentro de mim. Jesus sabe que às vezes a tempestade que está dentro de nós é maior do que está fora de nós. Então, quando as tempestades chegarem à tua vida, confie no habilidoso capitão que está no comando do teu barco, do teu navio. E eu termino agora contando para vocês uma visão de Ellen White. Ela teve uma visão interessante. Ela estava num barco com um grupo de irmãos queridos, e esse barco foi acometido por uma grande tempestade violenta, assolava o navio para um lado e para o outro. E os irmãos que estavam nesse navio com a irmã White estavam com muito medo do que estava acontecendo. Eles chegaram a pensar que ia acontecer a mesma coisa que aconteceu com o apóstolo Paulo, né? O navio se despedaçou. Eles foram para a irmã White e disseram: irmã White, nós não podemos ficar aqui desse jeito, o barco vai afundar, a gente tem que fazer alguma coisa. E quando eles olharam para o lado, eles viram um outro barco, tranquilo, e lá não tinha tempestade. Estava uma grande tempestade, o barco balançava de um lado para o outro. Até aquele barco que está calmo, tranquilo, a irmã White disse: tenham calma. E ela foi até no barco, né, no navio onde eles estavam, e alguém estava segurando o leme lá, e ela se aproximou da pessoa para falar com a pessoa, e quando ela olhou quem estava segurando o leme daquele grande navio, era Jesus Cristo. E ela se emocionou quando viu que era Jesus, naquela visão que ela estava tendo, Jesus estava controlando o leme daquele navio. E ele dá um recado, dizendo assim: diga para os irmãos que não pulem. Na verdade, eles não conseguem
enxergar, mas aquele navio, que aparentemente está tranquilo, está carcomido, foi essa a expressão que ela usou, carcomido pelo bicho. Ele que vai afundar. Este aqui, apesar da tempestade, não vai afundar, porque eu estou no leme, eu estou no comando, eu estou no controle. Quando eu li essa história, eu me emocionei, porque muitas vezes a minha vida é esse barrado. Em dia 22 de dezembro, eu enfrentei a maior tempestade da minha vida, que controlam as batimentos. Ouvi quando ela deu aquele apito, sinalizando que o coração parou. Foi uma grande tempestade na minha vida e na vida da minha família. É imensurável. Eu não tenho palavras para descrever para vocês que dor é essa. Eu apenas senti essa dor. Cheguei a naufragar. Sem muitas vezes, pastor Nelson, entregar a minha credencial de pastor. Aliás, coloquei na mão 2 vezes e fui entregar aos nossos administradores e, graças a Deus, eles não aceitaram. Deus não permitiu que eles aceitassem. Porque o peso da tempestade, o sofrimento era muito grande. E o Carlos deixou muito comigo, dizendo, pastor Edmir, você não está sozinho. Jesus Cristo, o grande capitão, está com você. No barco da sua vida, por mais tempestade que haja, não esqueça. Está com você. Na hora certa, no momento certo, estiver vindo nas nuvens dos céus e os anjos tocando as trombetas, e eu creio, pela palavra de Deus, que as promessas vão se cumprir. E ele vai colocar um ponto final na história da minha tempestade, da sua tempestade. Isso não é maravilhoso? Aguente mais um pouquinho. Aquele que há de vir, virá e não tardará. Deus, na sua providência, ele queria que você estivesse nesse culto do poder hoje com os irmãos do distrito de Jaboatão. Deus queria que você estivesse ouvindo essas palavras, porque ele te ama, ele quer o seu bem, ele quer salvar você, ele quer salvar a sua família. Não desista da sua fé, não desista do seu Deus, não desista dessa igreja que Deus chamou para ser a última igreja para pregar o evangelho eterno. A igreja adventista do 7º dia. Esse barco que às vezes está agitado pelas tempestades, pelas dificuldades. Às vezes as dificuldades nós mesmos, como membros, causamos, mas Deus é muito misericordioso, muito amoroso, e não vai desistir da gente. Que Deus te abençoe. Tenha um sábado, daqui a pouco, né? Abençoado pelo Senhor. Paz ao teu coração. Vamos orar? Deus amado, obrigado pelos momentos que estamos aqui, pela reflexão da tua palavra. Obrigado pelos milagres de Jesus. Toma nas tuas mãos cada ovelhinha do pastor Nelson, cada irmão e irmã que está conectado conosco na tela hoje. Que o Espírito Santo nos abrace agora, nos dê a tua paz. A certeza de que o Senhor está no comando da nossa vida, que Jesus é o nosso grande capitão. Eu oro e peço que seja assim, mas oro e peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Nada posso esconder de ti, Senhor. Teu olhar revela quem eu sou. Do meu coração ainda tenho tanto pra mudar.
Tua destra me susterá, Senhor, tua destra me susterá. Teu olhar me encontrará, Senhor, teu olhar me encontrará. Não rejeite as súplicas de meus lábios, Senhor. Até na alegria eu sinto a dor. Sou um vaso quebrado, vem restaurar-me então. Cura as feridas, dá-me o teu perdão. Leva minha vida muito mais além, além do que eu possa imaginar. Se eu tomar as asas da alva e voar, se eu habitar no extremo do mar, eu sei que até ali a tua mão me guiará. Tua destra me susterá, Senhor, tua destra me susterá. Teu olhar me encontrará, Senhor, teu olhar me encontrará. O teu poder não tem limites, meu Senhor. O teu perdão limpou meu coração. Se eu tomar as asas da alva e voar, se eu habitar no extremo do mar, eu sei que até ali a tua mão me guiará. Tua destra me susterá, Senhor, tua destra me susterá. Teu olhar me encontrará, Senhor, teu olhar me Glória a Deus. Amém. Graças a Deus, né? Louvor lindo. O olhar de Deus nos encontrará. Queria agradecer ao pastor Edmir. Eu tenho que me segurar, viu, pastor, que eu sou um pastor chorão. Não aguento essas pressões todas, não. Que louvor Mas, lindo dessa irmã, Deus seja louvado. amém. Seu Muito testemunho muito forte também, viu, pastor? Meu querido, muito obrigado por permitir que estivéssemos aqui hoje de manhã. Eu, sinceramente, creio que foi Deus que planejou isso, né? Não foi a minha vontade, repito, nem a sua, mas o Senhor. Que Deus abençoe o seu distrito, pastor Nelson, seus irmãos, suas ovelhas e todos que estão conectados conosco. Guardem no coração de vocês cada palavra que vocês ouviram e vamos continuar firmes, né? Porque o nosso Senhor está voltando. Daqui a pouquinho Ele vai vir colocar um ponto final nessa história e começar uma nova história para a gente. Que Deus abençoe vocês. Amém. Amém, povo de Deus. Até amanhã. O horário de amanhã será um horário diferente, né? Estaremos ali juntos no culto de adoração na igreja,
eu irei transmitir para vocês o culto lá na Igreja Central de Jaboatão. Então, estaremos ali realizando a transmissão às 10h30 da manhã. Você é nosso convidado especial. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. E até amanhã, se Deus quiser.